Boa tarde, boa noite, bom dia para quem só for ver isso amanhã. Bom, vamos continuar aí com as nossas aulas sobre o romantismo europeu, indo agora para a Inglaterra, né? E também fazendo a nossa primeira incursão aí num poema, num texto literário. Até agora a gente tinha lido dois textos que tentavam definir sem definir, ou definir falando da indefinição, e fazendo um elogio, né, de certa forma, da indefinição do romantismo, do que seria o romantismo. Então vamos partir agora para final das contas, para um exemplo, né, um exemplar, que é o Shelley, Percy Shelley, um exemplar aí da segunda geração do romantismo em inglês. Eu vou falar um pouquinho do romantismo em inglês, muito brevemente, porque, enfim, a gente não tem tempo. Como eu já falei, né, e como o Isaiah Berlin também faz alusão no texto dele, se considera então que formalmente, né, se considera como um marco oficial do romantismo a publicação de um livro chamado Baladas Líricas, Lyrical Ballads, que foi escrito em conjunto por dois poetas ingleses, o Samuel Coleridge e o William Wordsworth. Eu vou botar esses nomes para vocês depois. Enfim, eles escreveram esse livro juntos assim, cada um escreveu, não é que eles escreveram cada poema juntos, né, mas tem poemas dos dois, prefácios escritos para os dois, falando aí de uma nova poesia. Eles não se chamam de românticos, mas eles evocam aí uma mudança de consciência, né, como eles têm dito, uma mentalidade que se associa então aos românticos, né, uma atenção à natureza real, né. Wordsworth era um poeta muito da natureza, dessa integração com a natureza, de ver na natureza a origem enfim, na verdade, propor a partir da natureza, né, uma nova concepção aí do humano e da relação do humano com o mundo e com, enfim, outras dimensões aí da experiência. Mas sempre a partir então da natureza real, né, uma coisa assim meio hippie, por assim dizer. E o Coleridge, por outro lado, né, o Coleridge foi o grande propositor da imaginação como essa fonte primordial da poesia, né, da literatura, e como a maior faculdade mental humana, né, para ele o que distinguia, né, o homem, que faz com que o homem seja um homem, é essa capacidade de imaginar, né? Então, mesmo já a partir das Lyrical Ballads, tem alguns poemas dele que tocam numa questão, poemas narrativos, né, que inserem alguns elementos sobrenaturais. Ele tem esse interesse por propor a imaginação como essa força sem limites, né? O homem é capaz de tudo, porque o homem é capaz de imaginar tudo, né? Fazendo um resumo bem simples aí, sobretudo do primeiro Coleridge. Tanto o Wordsworth quanto o Coleridge, eles morreram velhos, né, eles não foram dessa geração de românticos que morreu jovens, eles morreram, depois viraram críticos, escreveram muito sobre poesia, escreveram muito sobre crítica literária, se tornaram mais críticos do que poetas, se tornaram extremamente conservadores também politicamente, que não eram, né, quando começaram a escrever, e, enfim. Então, quando eu falo quando estou falando aqui do Wordsworth e do Coleridge, é bem essa primeira fase deles, né? Essa fase que vai ali até o começo da década de 1810, na primeira década do século XIX. Então, esse livro, Lyrical Ballads, Baladas Líricas, é publicado em 1798, né? Então, ele ganha aí, em 3 anos, das primeiras publicações daquele grupo de alemães que eu já mencionei, que a gente vai ver quando a gente for ler o Schlegel, né, que começaram a publicar uma revista que eles publicavam juntos em 1801. Acho que a primeira publicação é 1801. Então, enfim, uma bobagem aí, né, de anos, quem começou o quê, quem começou a pensar no romantismo antes, mas fica aí, essa informação do marco inicial, com a publicação das Baladas Líricas em 1798. Antes disso, no entanto, um outro poeta muito importante, não sei se vocês já ouviram falar, chamado William Blake, já tinha publicado alguns livros bastante importantes, né? O Blake
publicou um livro bem famoso que chama Songs of Innocence and Songs of Experience. Na verdade são 2 livros, né, que foram depois unidos, Canções da Experiência e Canções da Inocência. Um pouco antes, em 1792 ou 1794, se não me engano, poucos anos, na mesma década aí das baladas líricas. Ele já tinha publicado antes, ele já vinha publicando desde os anos 80, 1780 daí, mas ele era bem novenzinho, os primeiros livros de poemas dele não são muito considerados, ele ainda tinha um estilo muito... O primeiro livro ele publicou com poemas que ele tinha escrito desde os 12 anos até os 20 anos de idade, então realmente bastante imaturo enquanto poeta, né? Mas o Blake, ele está nesse lugar que alguns chamam de pré-romântico, outros falam, não, ele foi o primeiro romântico, ele próprio jamais se alinhou, né, ao grupo dos românticos, jamais se alinhou a esse grupo, né, desses primeiros românticos que aceitaram a alcunha de românticos, né, o Coleridge e o Wordsworth. O Blake tinha um projeto mais individual, não no mau sentido, mas ele tinha um projeto extremamente ambicioso e que ele levou a cabo, né, de criar uma espécie de uma mitologia própria. Ele tem poemas narrativos muito longos que contam, em que ele reconta um tanto uma história aí do universo, né, sempre muito ocupado, muito preocupado, muito instigado pela questão entre o embate entre a liberdade humana, né, e uma norma aí, imposta por uma religião opressora, né? Então, nessa mitologia dele, quando eu digo mitologia mesmo, ele cria, né, esses personagens, deuses e seus filhos, e cria toda uma teologia mesmo, mas uma teologia em forma narrativa, né? Mas não num sentido religioso, tá? Não é que ele não criou para dizer que ele acreditava nesses deuses, né? Ele não escreveu história de deuses nos quais ele acreditava e com os quais ele tinha tido qualquer contato místico. Não, era, na verdade, por isso uma mitologia, né? Uma mitologia olhada de um ponto de vista intelectual. Criou uma história cheia de personagens divinos e suas relações com a humanidade para propor, então, a visão que ele próprio, né, tinha de questões, especialmente essa questão, né, essa grande questão da liberdade humana, né, e assim como Coleridge, ele também é um desses grandes poetas do elogio à imaginação, né, e um poeta também muito preocupado, né, e aí entra nessa questão que também, tanto Blake quanto Coleridge e Wordsworth, né, esses primeiros, vou colocar o Blake entre os primeiros românticos, né, então esses primeiros românticos, eles foram muito, escrevem, né, inventam, né, criam, fundam sua poesia primeira, muito como uma reação às mudanças trazidas pela Revolução Industrial, e cada um é afetado de um jeito, né? O Wordsworth se volta justamente para essa coisa da natureza, né? Não, a verdade está na nossa relação mínima, né? com os animais e com as plantas, né? O Coleridge vai para esse lugar da imaginação, né, que também é uma recusa, né, da verdade material, dura como ela é. E o Blake faz 2 caminhos, ele vai ele faz esse grande elogio da imaginação, mas ele também tem uma pegada bastante forte política, né, em que ele critica em poemas, tem um poema famoso dele, que é sobre o limpador de chaminés, que são essas crianças, né, que então começam a ser empregadas como num subemprego, né? Não é nem empregada, né? Eles começam a trabalhar aí destruir a própria saúde trabalhando como limpador de chaminé, né? Então é um pouco esse espírito aí, né, desse final do século XVIII, começo do século XIX, essa primeira geração dos românticos ingleses. Eu queria continuar falando disso, eu adoro Blake. Blake tem uns poemas incríveis, tem um longo poema feminista, assim, sobre uma mulher, dentro dessa mitologia dele, sobre uma deusa, né, uma figura divina que é estuprada e depois nenhum homem quer saber dela, é uma coisa de louco, assim. Blake é uma figura interessantíssima, pintor também. Aqui, um cafezinho. Enfim, depois dessa geração, então vem a que a gente chama a segunda geração dos românticos ingleses, que não é a mais importante, tá, do ponto de vista da crítica,
e da história literária, mas eu acho que eles são os mais famosos, eu pelo menos, né, antes de me lembro mais da escola desses nomes, sobretudo do Byron, né? O Lord Byron eu acho que é o nome mais famoso do romantismo inglês, até porque ele é uma figura que excede, né, a própria produção poética dele. O Shelley também, mas o Byron tinha essa coisa de ser um popstar do tempo, né, de viver nas festas e ser uma figura presente nos jornais, de ser criticado e mais revolucionário no sentido... Revolucionário não, revolucionário também, né, mas ele não é mais revolucionário do que um Shelley, por exemplo, mas é mais impactante, porque mais chocante, né? Isso que eu queria dizer, né? Essa figura um pouco andrógina mesmo, né? Com amantes homens, com amantes mulheres, enfim, que viajou com grandes aventuras, que nunca... Eu estava lendo agora há pouco um texto sobre a relação dos poetas românticos com o cristianismo, né? E com as religiões, de modo geral. E o autor, que é o Harold Bloom, escreveu, né, que o Lord Byron jamais se entregou, né, jamais aceitou nenhuma religião, mas também jamais recusou alguma. Quer dizer, essa figura muito interessada em novidades, né? E essa ânsia por novidade, né, é uma grande marca justamente da segunda geração do romantismo, diferente da primeira. A primeira tinha acabado de... Estava justamente nessa ressaca das novidades, né? Não só, porque tem outra coisa, né? Além da Revolução Industrial, que já é suficiente para mudar toda a nossa percepção, né, de vida, o crescimento das cidades, né, a urbanização extremamente acelerada. Além disso, tinha acontecido ali entre os anos 70 e 80, 1780, 1770 e 1780, a Revolução Americana, né, nos Estados Unidos, que tinha acabado, então, de se libertar como colônia, né, de deixar de ser colônia da Inglaterra, por meio de uma revolução liberalizante, né? Foi não foi uma, e a gente vai voltar a isso, né, quando a gente fala da independência do Brasil. Os Estados Unidos de fato, né, se constituíram ali enquanto uma nova nação, né, uma nova nação com propriedades muito particulares e que se emancipavam não só politicamente, mas também qual é a palavra? Ideologicamente, né, da Inglaterra, né, que é completamente diferente do que a gente vê na nossa independência. Então, mas voltando então para nosso foco aqui, a segunda geração, né, dos românticos, que é uma geração que começa a escrever no finalzinho, né, da década de 10, o primeiro livro, os primeiros escritos do Shelley, por exemplo. Os três, o Shelley, o Byron e o Keats, que são esses três grandes representantes da segunda geração, eles são bem contemporâneos. O Byron era um pouco mais velho, começa a escrever na década de 10, o Shelley começa a escrever no finalzinho da década de 10, se eu não me engano, o primeiro livro dele é de 18... Não, peraí, agora eu estou falando bobagem. O primeiro livro é no final da primeira década, né, na verdade, do finalzinho de 1810, alguma coisa assim. Mas os primeiros escritos ainda não importantes do ponto de vista do poeta que o Shelley se tornou. E na década de 20 os três morreram, né? O Shelley morre o Keats, se não me engano, morre em 21, o Shelley em 22, o Byron um pouco depois. Né? Então eles estavam aí num momento, eles começam a escrever num momento em que eles olham para a Inglaterra já de uma maneira, para o sistema, né, político e social inglês, de uma maneira muito diferente da forma como aqueles poetas do final do século XVIII estavam vendo, né? Eles estavam vendo a mudança acontecer e perplexos com a mudança. Aqui eles já estão vendo, né, a partir da segunda década do século XIX, eles já estão vendo um novo status quo, né? Uma nova estabilidade política e contra a qual eles vão se insurgir, política e social, né? Contra a qual eles vão se insurgir, alguns num viés mais diretamente político, como é o caso do Shelley, alguns mais por uma revolta individualizada, né, como o caso do Byron. Byron,
né? Essa figura que era fascinada pelo Napoleão, né? Napoleão, esse imperador que veio de uma ilha da França e inventou para si, né, o título de imperador, né? É o máximo ali do triunfo do indivíduo, né? E que mudou toda a Europa, né? E que de repente, e que quando o Byron enfim, se torna aí um poeta, né? O Napoleão tinha sido derrotado, né? Então tem uma espécie de um ressentimento com a própria Inglaterra de ter acabado com essa grande figura, né? Não foram só os ingleses, né? Uma coalização europeia, mas existe esse ressentimento aí, né? Contra um mundo que já não admite uma figura como a do Napoleão. Né? Então o Byron vai viajar pela Europa, vai procurar. O que o Byron vai fazer é procurar confusão. Né? Onde na Europa tá acontecendo alguma coisa de novo. Né? Então ele vai fazer essas viagens por países que não são os países centrais, né? Aí no século XIX, vai viajar por Portugal, pela Grécia. Com a Grécia ele se envolve de fato politicamente, aí no caso da independência da Grécia. Enfim, existe essa nostalgia de algo que eles não viveram, mas que acabou de acontecer, né? Esse grande período revolucionário na Europa, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, o Império Napoleônico, e eles estão aí, né, se tornando adultos depois disso tudo, e falando, nossa, né, aconteceu tudo isso, e eu olho à minha volta e parece que o mundo é nada, né, tem tanta coisa para mudar ainda, né. Então vamos para o Shelley, né? O Shelley é um bom exemplo disso. O Shelley, diferente do Byron, que era um lord de fato, né, tinha um título de nobreza, o Shelley, ele na verdade, vinha de uma família poderosa, mas uma família poderosa porque tinha dinheiro, né? Então o pai dele tinha grandes propriedades e tinha, sobretudo, a coisa mais importante, né? Ele tinha um assento no parlamento, né? Ele era membro do parlamento. E o Shelley, então, cresceu, né, com posses, com recursos, né, e aos 18 anos, 17, 18, 19 anos, foi estudar na Universidade de Oxford, né, uma das universidades mais importantes da Europa, ainda é. Justamente, enfim, né, é uma família abastada, uma família poderosa. E poderosa politicamente também. Né. Vocês lembram que eu falei daquela coisa que tinha acontecido ainda lá, né, no século XVII, dessa mudança política, né, na queda do absolutismo na Inglaterra, que tinha dado assentos, né, aos burgueses no parlamento, ou seja, uma força política, a burguesia, o poder não estava mais só nas mãos da nobreza havia muito tempo, né. Então o Shelley vivia, enfim, né, vivia bem, por assim dizer, tanto que foi estudar nessa grande universidade. Só que um ano depois, e aí já na universidade ele conheceu pessoas, começou a escrever uns romances góticos que depois ele renegou. E um ano depois, no segundo ano dele na faculdade, ele já começou, enfim, a virar essa figura extremamente engajada politicamente, né? E de novo fazendo referência ao Harold Bloom, né, que é esse crítico norte-americano, que acho que eu já falei antes, morreu no ano passado, e um grande, justamente, apreciador dos românticos, sobretudo do Wordsworth e do Shelley e do Blake. E ele fala, pensa em qualquer posição política que você conseguir imaginar que o Shelley vai estar mais à esquerda, né? Eu acho que essa é uma boa maneira de definir aí um caráter político, né? O lugar político desse rapaz, né? Ele tinha 19 anos, né? Ele nasceu em 92, né? E a gente está falando aqui, ele entra na faculdade em 1810, com 18 anos, justamente. No segundo ano, então, ele publica um manifesto, um panfletinho, né, de distribuir, assim, informalmente, chamado A Necessidade do Ateísmo, em que,
obviamente, ele desanca a igreja anglicana, né, que é a igreja protestante da Inglaterra, né, tem esse nome, igreja anglicana, tem suas especificidades. Como essa estrutura é baseada em hipocrisia, baseada na invenção de valores nos quais ele não acredita, e que usam, né, desses valores inventados para oprimir, enfim, para acumular riquezas e poder em detrimento de uma maioria, né? Então ele vê, né, desde essa época, então desde os 19 anos, ele já ataca a igreja por esses dois vieses, né? Por um viés político, econômico, né, essa instituição que concentra poder demais com base no que ele vê como uma mentira, né? E também essa outra preocupação dele, que vai ser sempre uma preocupação de não entender, né? E não conseguir acreditar, né? numa figura divina, né? Numa figura, em um Deus, né? O que é muito interessante, né, e muito importante para a nossa discussão do poema de hoje, porque existe, né, no Shelley sempre um interesse, mais que um interesse, um fascínio, né, uma paixão pelo que não é explicável, né, pela camada, pela dimensão da nossa existência que escapa ao nosso entendimento racional, que é obviamente um traço romântico em geral, mas nele é muito, muito forte, né, e mais forte ainda, mais impactante, porque choca, né, se contrasta com essa crítica intensa, né, das instituições religiosas. Então, em muitos poemas aparece, né, esse desejo de conhecer mais, de chegar a atingir um conhecimento para além, né, do terreno, e aí ele faz a aposta romântica por definição na imaginação, né? Não, a imaginação é essa força maior que a gente tem, que transcende, né, o material e transcende a própria capacidade da razão, e ele faz força da imaginação, mas os poemas dele sempre denotam, então, no final, essa frustração e nem a imaginação garantir que ele consiga chegar, então, a essa dimensão do inexplicável, ou seja, de conseguir vislumbrar ou explicar, né, nem que seja uma explicação instintiva, uma explicação imaginativa desse reino do inexplicável, né, do indescritível, do indeterminável, enfim, que ele não localiza, né, no domínio religioso, né, no domínio do divino, do deístico, né. Então os poemas dão essa volta sempre, né, eles ficam, o que gera um terceiro ponto de interesse, que é isso, né, ao mesmo tempo que existe esse contraste, esse choque e essa frustração, né, de tentar, dessa mente aí imaginativa que quer chegar a uma dimensão para além. Porque é isso, né? O romântico tem isso, né? Um traço romântico é isso, intuir que existe algo a mais, né? Que a gente deveria ser capaz de atingir, que a gente consiga entender qual é a relação, né, entre os seres humanos e o mundo da natureza, né? Ou então entender o que faz com que o humano consiga entender qual é a raiz dos sentimentos, qual é a raiz da imaginação, qual é a raiz da intelectualidade, né? Tem um poema muito bonito do Shelley que se chama Hino à Beleza Intelectual, né? Que ele também faz uma crítica da igreja, né? Como essa força que oprime a intelectualidade, né? A força intelectual, no sentido dessa força que não é propriamente só da razão, né? Mas dessa razão imaginativa, né? Dessa razão livre, dessa razão criativa, né?
Então, o que eu estava dizendo é isso, né? Os poemas se movem, ao mesmo tempo que existe essa frustração do eu quero chegar a esse lugar que eu intuo que eu deveria ser capaz de chegar por meio da imaginação, mas eu não consigo chegar lá, então eu vou continuar tentando. Né? Então, ao mesmo tempo que é uma poesia dessa frustração do chegar lá, é uma poesia que continua em movimento, né? Nessa tentativa de chegar lá. Que, de novo, né, essa é também algo de extremamente romântico no Shelley, né, essa coisa de a impossibilidade, né, é não ser algo, então se eu não sou capaz de fazer isso, então não vou fazer, né, aquela coisa estoica. Não, se eu não sou capaz de fazer isso, aí que eu vou tentar de novo e mais e mais e mais e mais. E por incapaz, e não ser capaz, eu quero dizer, pela impossibilidade mesmo. Eu sei que é impossível eu entender a morte, então eu vou me resignar e não vou entender a morte e vou só aceitar os dogmas da religião. Né? Isso seria uma visão absolutamente condenável para uma figura como Shelley. Shelley, assim, se para mim é impossível saber o que é a morte, então agora mesmo que eu quero saber, agora que eu vou investigar isso, e vou investigar isso por meio da minha escrita, né? Por meio dessa beleza intelectual. Né? Essa é a grande questão, então, do Shelley. Né? E para além disso, mas é aí que também essa figura fica ainda mais fascinante, né? O Shelley tem toda, então, essa dimensão dessa mente que quer se expandir, né? Que quer ir além de si própria, né? Que está ocupada, então, de um objeto absolutamente não material, né? Está em busca de entender coisas, a relação entre as coisas, né? Numa dimensão metafísica até, né? O Shelley era bastante interessado no Platão, né? Chegou a traduzir o Banquete do Platão, mas ao mesmo tempo que tem isso, ele tem essa dimensão política, né? Essa dimensão de beleza, né? Eu quero continuar tentando entender a grande verdade por trás das coisas, mas isso não quer dizer que eu não possa me admirar, me encantar e também querer mudar as coisas do mundo, as coisas mais pragmáticas. Né? Então, não era um poeta recluso, familiar, que ficava lá só sofrendo e pensando nessas coisas. Não, né? Era indo aí um pouco para a biografia dele, então, né? Depois que ele publicou esse manifesto ateísta, o pai dele deserdou ele, o que criou dois problemas para ele, que eram, o primeiro, não ter mais dinheiro, né? Depois o avô dele morreu e ele tinha aí uma renda mensal de uma propriedade que ele herdou, mas era, enfim, pouco, até porque ele vivia uma vida bastante de festas e viagens, né? Mas o outro problema é que ele achava que ele ia herdar o assento no parlamento, porque nessa época se herdava, né? Não existia eleição. Então ele tinha certeza que ele ia herdar o assento no parlamento do pai, o que para ele era importantíssimo, porque ele tinha aspirações políticas, e aspirações políticas, como eu já disse, revolucionárias, né? Revolucionárias no sentido de muito revolucionários mesmo, né? Ele queria mudar a estrutura das coisas, né? O Marx, né? Karl Marx, foi um filósofo que veio aí na segunda metade do século XIX, que admirava os escritos políticos do Shelley, né? Então, foi uma dupla frustração aí. Mas o que ele fez, né, a partir daí? Ele casou, que foi um outro motivo para ele ter sido deserdado, casou com a filha de um dono de bar, de estalagem, né, como chamava, e foi viajar pela Inglaterra, escrevendo sobre política, pesquisando a situação social no interior da Inglaterra, ele e a esposa, Harriet, a primeira esposa dele, fazendo, enfim, comícios, não comícios, porque não era uma questão dele ser político, mas fazendo encontros, conhecendo pessoas, né, sempre incitando mesmo, né, a população a se revoltar contra a concentração do poder, né, do capital, né, aí já é essa questão
da concentração nos donos do capital, né? A concentração do capital nos donos do capital é redundante, mas enfim, vocês entenderam. E as más condições dos trabalhadores, essa era a grande parada dele, né? Ele incitando a greves, esse tipo, né, de movimento. Uma das pessoas que ele conheceu nessa época, então, foi o Thomas Godwin, né, que foi um filósofo político bastante importante, e que era marido da Mary Wollstonecraft, que é conhecida, né, como uma das primeiras feministas, né? Ela escreveu um manifesto chamado A Vindication on the Rights of Women, né? Um clamor aí pelos direitos das mulheres, né? Então era um casal extremamente político, engajado politicamente, um casal intelectual engajado politicamente, né? Para ser mais preciso. Não eram poetas, mas eram escritores, né? E eram pais da Mary Shelley, né? A Mary Wollstonecraft já tinha morrido, tá? A Mary Shelley não conheceu, quer dizer, Mary Shelley nesse caso ainda era a Mary Godwin. Mas foi por meio do pai dele, do pai dela, então por essa associação intelectual com o pai dela, que o Percy Shelley, conhece a Mary, né? E eles começam a se corresponder e tal, eventualmente ele troca a Harriet, né, a primeira mulher, pela Mary, e aí tem uma passagem trágica, porque a Harriet, depois que eles se separam, que ele abandona ela, ou que ela abandona ele, as circunstâncias não são muito conhecidas, ela se mata, ela está grávida, ela descobre que estava grávida dele, e se mata num lago em Londres. Mas ela se matou, e aí quando ele fica livre aí falando de um jeito horrível, mas do casamento, né, e pode se casar novamente, né, e se casa então com a Mary, que agora se torna então Mary Shelley, né, a autora de Frankenstein, que a gente vai discutir aí nas próximas aulas. Enfim, pouco tempo depois disso, ele começa a ser perseguido por pessoas que estão cobrando dívidas, né? Como eu disse, ele tinha uma renda que não dava conta dos gastos dele, e agora ele tinha uma esposa e que já estava grávida, já tinha tido um filho, se eu não me engano. E eles acabam fugindo para a Itália, se mudando para a Itália, né? Para fugir na Itália, um país mais barato, mais solar, mais tudo, e eles vão para a Itália, então. O Shelley também era muito amigo do Byron, essa é uma época que eles também convivem bastante e tal. Bom, então eles vão para a Itália, e é lá na Itália que o Shelley tem o período mais produtivo, né, da vida dele. Esse poema, vou me alongar mais porque também já tem aqui mais de 30 minutos de vídeo. Esse poema foi publicado junto com um texto dele, uma peça, né, um texto dramático, chamado Prometeu Livre, chama Prometheus Unbound, né? Prometeu Desacorrentado seria a tradução mais literal, né? O Prometeu Libertado. Né? O que é essa? Então é um texto dramático em 4 atos, né, com estrutura de texto dramático, mas uma coisa também que os românticos faziam com muita frequência é que escrever um texto dramático que não se propõe a ser encenado, tá? Então tem a estrutura de peça, são diálogos, tem enfim, toda a marcação, as rubricas teatrais, mas não, ele chama, nossa, me escapou agora o termo para isso. Depois eu ponho lá. Mas, enfim, então é esse tipo de texto teatral que não é feito para ser encenado, tá? Não que ele não pudesse ser encenado, inclusive já foi inúmeras vezes, mas nunca de forma grandiosa. Enfim, que ele reconta, então, né, o mito de Prometeu, é um texto longo, então, né, 4 atos, que ele reconta o mito de Prometeu, ou seja, aquele titã, né, que é a primeira geração de divindades da mitologia grega, aquele titã que foi responsável por separar os homens dos deuses, e com pena dos homens que não conseguiriam sobreviver sem estar junto aos deuses, separar no sentido, né, de jogar para a terra. E preocupado, então, e apiedado,
né, com os homens, né, com os seres humanos que não conseguiriam sobreviver sem a ajuda dos deuses, ele dá o fogo, né, esse elemento simbólico aí para os seres humanos. Então, o Prometeu é uma figura mitológica muito cara, né, aos românticos, porque o fogo, né, esse fogo dado por um titã aos humanos, ele é entendido um tanto como esse fogo da consciência, né, da criatividade, do pensamento, né, com todos os seus, com todas as contradições que tem aí, né, você é capaz de criar, mas você também é capaz de sofrer, né, a partir da sua percepção dos problemas. Então, a escolha desse mito aí a ser recontado tem a ver com algo caro, né, ao romantismo em geral, mas né, o mito que também se encaixa com mais perfeição, aí, adequação, né, as próprias contradições do Shelley, né, essa coisa que eu estava falando, essa ânsia da criatividade de conhecer e também a frustração de não conseguir chegar a conhecer tudo, né, essas tensões da liberdade da liberdade da criação, né, se eu sou capaz de criar, eu tenho que ser capaz de criar infinitamente, e isso enfim, isso é objeto sempre de frustração. E ele recria, enfim, né, no final do mito de Prometeu, como é contado pelo Ésquilo, né, o primeiro autor aí das tragédias, né, um dos três grandes autores das tragédias gregas, né, ao lado do Sófocles e do Eurípides, né, o Ésquilo, que é o primeiro, que é o mais fiel, né, às mitologias, ele na tragédia do Prometeu acaba então, qual a coisa, né? Ele dá o fogo aos seres humanos, e Júpiter, né, que é então a segunda geração, que derrotou os titãs, a segunda geração dos deuses e que se torna o grande deus, pune o Prometeus, amarrando ele no alto de um penhasco, e de modo que ele vai ser eternamente as entranhas comidas pelas aves e brotadas novamente. Então ele é condenado a um sofrimento eterno por ter dado o fogo aos deuses. No mito original, então, o Prometeu, no final das contas, enfim, por artimanhas e acontecimentos acaba fazendo as pazes com Júpiter, né? Aqui na peça do Shelley, não, né, o Prometeu se torna um novo, né, ele jamais faz as pazes com Júpiter, ele se torna um contraponto ao Júpiter, né, esse deus liberto, esse deus da criatividade, né, esse deus da liberdade também, e que é associado ao humano, né, enfim. Então, e esse poema, né, a Ode ao Ode to Heaven, Ode aos céus, Ode ao paraíso, né, são algumas traduções possíveis, foi publicado então no mesmo volume, né, que tem essa peça, né, a peça era o texto principal do volume, e tem outros poemas, né, e tem a ver, né, é claro, estou falando isso justamente porque eles trazem, né, essas histórias trazem, tanto o poema quanto o texto teatral, né, o texto dramático, eles trazem essa preocupação com essa imagem do céu que é mais que entra em embate com uma noção de consciência, né? Então, bom, depois de falar isso tudo, eu vou dar um pause nesse vídeo e vou começar um outro com o texto aqui na tela, né, para eu ler junto com vocês, né, para a gente ir acompanhando aqui.